Eu quero ajudar você. Vamos juntos nessa? Esse vídeo foi feito e pensado para você que está buscando a virada de chave na sua vida, então vamos começar essa mudança hoje? Agora. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem transformar suas vidas completamente, enquanto outras passam anos presas no mesmo lugar? Elas aprendem novas habilidades rapidamente, constroem disciplinas poderosas e vivem com um propósito claramente definido. E sabe o que a maioria das pessoas pensa? Ah, ela teve sorte. Ela nasceu com força de vontade. Você provavelmente já ouviu alguém dizer isso. Muita gente usa essa desculpa para continuar na mediocridade. Mas a verdade queima. Não é sobre sorte, não é sobre talento nato. É sobre seguir um código que a maioria das pessoas nem sabe que existe. No Japão feudal, no século XVII, um dos maiores samurais que já existiram estava prestes a morrer. Miyamoto Musashi, o homem que nunca perdeu um duelo em mais de 60 combates mortais, sabia que seus dias estavam contados. Ele tinha apenas uma semana de vida. E nessa semana, ele não escreveu um testamento comum. Ele escreveu 5 regras simples que continham tudo o que ele aprendeu em uma vida inteira de maestria, disciplina e transcendência. Eles chamaram esse documento de Dokodo, o caminho da solidão. 5 regras. Apenas 5. Mas quando você entende como elas funcionam, você para de ser aquela pessoa que planeja transformações que nunca saem do papel. Você se torna alguém que realmente transforma sua vida em 30 dias, em 6 meses, em 1 ano. Mas isso tem um preço. Aceitar esse código vai exigir que você confronte tudo o que seu ego quer proteger. Antes de eu revelar essas 5 regras milenares, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like aí embaixo e me dizer nos comentários qual é a área da sua vida que você mais quer transformar agora. Carreira, corpo, mente, relacionamentos? Fique à vontade para comentar. Capítulo 1. O Samurai Moribundo. Era o ano de 1645. Miyamoto Musashi tinha 61 anos. Ele havia passado os últimos 2 anos vivendo como eremita em uma caverna chamada Heigando. Seu corpo estava devastado por uma doença que os historiadores acreditam ter sido câncer de pulmão. A dor era constante, a respiração cada vez mais difícil. Mas Musashi não estava preocupado com a dor. Ele estava preocupado com uma coisa: o que deixar para trás. Durante sua vida, Musashi havia se tornado uma lenda. Aos 13 anos, ele venceu seu primeiro duelo. Aos 16, o segundo. Aos 21, derrotou vários estudantes de uma escola famosa de esgrima em Kyoto. Aos 28, ele derrotou Sasaki Kojiro, outro espadachim lendário, em uma das lutas mais famosas da história japonesa. 62 duelos, 62 vitórias, nenhuma derrota. Mas para Musashi, isso não era o suficiente. Ele tinha passado décadas não apenas lutando, mas estudando a natureza da maestria. Ele havia escrito o Gorin no Shu, o livro dos 5 anéis, onde detalhava a estratégia de combate, a filosofia da guerra, a psicologia do guerreiro. Mas agora, com a morte batendo à porta, ele percebeu que faltava algo. O livro dos 5 anéis falava sobre técnica, mas não falava sobre como viver. E Musashi sabia que a verdadeira maestria não estava apenas nas técnicas de espada. Estava no caráter do homem que empunhava a espada. Então, uma semana antes de morrer, Musashi pegou um pincel e começou a escrever. Ele não escreveu longos tratados filosóficos. Ele não encheu páginas com explicações complexas. Ele escreveu 21 regras curtas, diretas, brutalmente honestas. Mas dessas 21, 5 delas continham o núcleo de tudo. 5 regras que, se seguidas com disciplina absoluta, transformariam qualquer pessoa comum em alguém extraordinário. Quando ele terminou de escrever, ele entregou o documento a Terao Magonojo, seu discípulo mais próximo, o mesmo discípulo para quem havia dedicado o livro dos 5 anéis. Essas são as últimas lições, Musashi disse. Sua voz fraca, mas firme. Não são sugestões, são comandos.
Se você seguir apenas uma ou duas, terá algum progresso. Mas se seguir todas as 5, sem exceção, por 30 dias, você não vai reconhecer a pessoa que você se tornou. Terál pegou o documento com as mãos tremendo. Ele leu as regras, e algo dentro dele queimou. Essas regras eram simples, mas absolutamente implacáveis. Mestre, Terál perguntou, por que apenas 5? Por que não ensinar tudo? Porque tudo está nessas 5, Musashi respondeu. O resto é apenas variação. Se você dominar essas 5 regras, tudo mais que você precisa saber virá naturalmente. Mas se você falhar nessas 5, nada mais importa. 7 dias depois, Musashi morreu. Ele pediu para ser levantado. Ele amarrou seu cinto. Ele colocou sua wakizashi, a espada curta, no cinto. Ele sentou com um joelho levantado verticalmente, segurando a espada com a mão esquerda e uma bengala com a direita. E nessa posição, ele morreu. Um guerreiro até o último suspiro. Capítulo 2. A primeira regra. Não se oponha ao caminho. Terál voltou para sua casa com o Dokodo nas mãos. Ele leu a primeira regra. Não se oponha ao caminho. No início, ele não entendeu. O que isso significava exatamente? Que caminho? O caminho de quê? Então ele começou a observar a própria vida e percebeu algo devastador. Ele estava constantemente se opondo ao caminho. Toda vez que ele sabia o que precisava fazer, mas inventava desculpas para não fazer. Toda vez que ele sabia que precisava treinar, mas achava motivos para adiar. Toda vez que ele sabia a verdade, mas preferia uma mentira confortável. Ele estava se opondo ao caminho. Musashi havia entendido algo fundamental sobre a natureza humana. As pessoas não falham porque não sabem o caminho. Elas falham porque se opõem ao caminho que já conhecem. Um homem sabe que precisa acordar cedo para treinar, mas quando o despertador toca, ele se opõe. Ele inventa uma desculpa. Hoje estou cansado, amanhã eu acordo. Uma mulher sabe que precisa ter aquela conversa difícil, mas quando a oportunidade surge, ela se opõe. Ela inventa uma desculpa. Não é o momento certo. Talvez na semana que vem. Um estudante sabe que precisa estudar para o exame, mas quando abre o livro, ele se opõe. Ele inventa uma desculpa. Vou só checar as redes sociais rapidinho. Depois eu volto. A primeira regra de Musashi não é sobre descobrir o caminho. É sobre parar de se opor ao caminho que você já conhece. E Terál decidiu testar isso. Ele fez uma lista de todas as coisas que ele sabia que deveria fazer, mas estava evitando. Treinar espada 2 horas por dia. Meditar ao amanhecer. Corrigir sua postura durante os combates. Estudar estratégia toda noite. Cortar açúcar da dieta. Ele olhou para a lista e percebeu que não faltava conhecimento. Faltava obediência. Então ele fez um juramento. Por 30 dias, eu não vou me opor ao caminho. Se eu sei o que precisa ser feito, eu faço. Sem negociação, sem desculpas, sem debate interno. Nos primeiros 5 dias, foi uma guerra. Toda manhã, quando o despertador tocava antes do amanhecer, seu corpo gritava para continuar dormindo. Mas Terál não se opôs. Ele levantou. Toda tarde, quando chegava a hora de treinar espada, sua mente inventava 1000 desculpas. Mas Terál não se opôs. Ele treinou. Toda noite, quando seu corpo pedia comida doce, seu desejo gritava. Mas Terál não se opôs. Ele recusou. No 10º dia, algo extraordinário aconteceu. A resistência interna começou a diminuir. Seu corpo parou de lutar contra o despertar cedo. Sua mente parou de inventar desculpas para não treinar. Seus desejos pararam de gritar por açúcar. Era como se uma parte dele, que estava constantemente em guerra consigo mesmo, finalmente tivesse se rendido. Um neurocientista da Universidade de Stanford, que estuda controle de impulsos por mais de 15 anos, descobriu algo fascinante. Quando você sistematicamente para de se opor ao que sabe que deve fazer, algo muda neurologicamente. O córtex pré-frontal, a área responsável pela força de vontade, para de gastar energia lutando contra o sistema límbico, a área responsável por desejos imediatos.
Após cerca de 10 dias de consistência absoluta, o cérebro reage. Ele entende que a oposição é inútil e começa a alinhar os sistemas. É como se o cérebro dissesse: ok, você venceu. Vou parar de lutar e começar a cooperar. No 20º dia, Terral não precisava mais de força de vontade para seguir o caminho. O caminho havia se tornado automático. Ele acordava antes do amanhecer sem esforço. Treinava sem resistência interna. Recusava açúcar sem conflito mental. Ele havia parado de se opor ao caminho, e a transformação foi visível. Outros guerreiros começaram a notar. Terral, o que aconteceu com você? Você está diferente, mais forte, mais focado. Terral sorriu. Eu parei de lutar contra mim mesmo. Capítulo 3. A segunda regra. Não busque prazer por prazer. No 21º dia, Terral leu a segunda regra de Musashi. Não busque prazer por prazer. Essa regra o confundiu no início. Musashi não estava dizendo para nunca sentir prazer. Ele estava dizendo para não perseguir prazer como um fim em si mesmo. E Terral começou a entender a armadilha. Ele observou as pessoas ao seu redor. Elas passavam a vida inteira perseguindo o próximo prazer. A próxima comida gostosa, a próxima bebida, o próximo entretenimento, o próximo conforto. E o que acontecia? Elas nunca estavam satisfeitas. O prazer durava alguns minutos, algumas horas no máximo. E depois, elas voltavam ao vazio e precisavam do próximo prazer. Era um ciclo sem fim. Prazer, vazio, prazer, vazio. Musashi havia entendido algo profundo. Prazer não é ruim, mas quando você vive para o prazer, você se torna escravo dele. Você perde sua liberdade. Você perde seu propósito. E pior, você nunca desenvolve a capacidade de fazer coisas difíceis. Porque coisas difíceis raramente são prazerosas no início. Terral percebeu que ele mesmo havia caído nessa armadilha. Toda vez que ele se sentia desconfortável, ele buscava algo para aliviar o desconforto. Comida, conversa vazia, distração. Ele nunca havia desenvolvido a habilidade de sentar com o desconforto, de atravessar a dor, de continuar quando não era prazeroso. Então ele fez outro juramento. Pelos próximos 10 dias, eu não vou buscar prazer por prazer. Eu vou fazer o que precisa ser feito, mesmo que não seja prazeroso. E quando o prazer vier naturalmente, eu vou apreciá-lo. Mas não vou persegui-lo. Os primeiros dias foram brutais. Toda vez que ele sentia desconforto, seu instinto era fugir para algo prazeroso. Mas ele não fugiu. Ele sentou com o desconforto. Ele observou. Ele respirou. E algo incrível aconteceu. O desconforto não o matou. Ele passou, e no outro lado do desconforto havia algo muito mais profundo que prazer. Havia satisfação. Havia orgulho. Havia a sensação de estar se tornando algo maior. No 25º dia, Terral percebeu que ele não precisava mais de prazeres constantes para se sentir bem. Ele podia treinar por horas em condições desconfortáveis e sentir uma alegria profunda. Ele podia meditar em silêncio total e sentir uma paz que nenhum entretenimento jamais havia dado. Ele havia quebrado a dependência do prazer, e isso o libertou. Capítulo 4. A terceira regra. Não dependa de posses. Terral leu a terceira regra. Não dependa de posses. Essa regra cortou fundo. Ele olhou ao redor de sua casa. Ele tinha uma coleção de espadas que ele raramente usava. Ele tinha roupas que ele nunca vestia. Ele tinha objetos que ele achava que precisava, mas que na verdade apenas ocupavam espaço. E então ele percebeu a verdade brutal. Ele não possuía essas coisas. Essas coisas possuíam ele. Toda vez que ele pensava em viajar, ele pensava: mas e minhas coisas? Toda vez que ele pensava em mudar, ele pensava: mas eu tenho tantas posses aqui. Toda vez que ele considerava uma oportunidade, ele pensava: mas isso vai exigir que eu deixe isso para trás. As posses não eram ferramentas, eram correntes. Musashi havia vivido isso. Ele passou a maior parte de sua vida como um guerreiro errante. Ele não tinha casa fixa, não tinha móveis. Não tinha nada além de suas 2 espadas, suas roupas e seu pincel para pintar.
E essa liberdade permitiu que ele se movesse sem peso, permitiu que ele aceitasse qualquer desafio, permitiu que ele vivesse sem medo de perder coisas. Teral decidiu fazer um experimento radical. Ele pegou tudo o que possuía e fez uma pergunta para cada objeto. Isso me fortalece ou me prende? Se a resposta fosse prende, ele se livrava. Ao final do processo, ele tinha se livrado de metade de suas posses. E algo extraordinário aconteceu. Ele não sentiu perda, ele sentiu leveza. Ele percebeu que ter menos coisas significava ter mais liberdade, mais mobilidade, mais clareza mental. Um pesquisador da Universidade de Princeton, que estuda minimalismo e bem-estar por mais de 12 anos, descobriu que pessoas que reduzem suas posses a apenas o essencial relatam níveis significativamente mais altos de clareza mental e satisfação. O cérebro humano tem capacidade limitada de atenção. Quando você está cercado por dezenas de objetos, parte de sua atenção está constantemente sendo drenada gerenciando, organizando, preocupando-se com essas posses. Quando você elimina o excesso, você libera a energia mental para o que realmente importa. No 30º dia, Teral olhou ao redor de sua casa. Ela estava quase vazia. Mas ele se sentia mais rico do que nunca. Capítulo 5. A quarta regra. Não se arrependa do que você fez. Essa foi a regra mais difícil. Teral carregava arrependimentos pesados. Anos atrás, ele havia perdido um duelo importante. Ele havia feito escolhas erradas. Ele havia magoado pessoas que amava. E esses arrependimentos o assombravam. Toda vez que ele tentava avançar, os arrependimentos o puxavam para trás. E aí não. Eu deveria ter feito diferente. Por que eu fui tão idiota? Musashi havia escrito, não se arrependa do que você fez. E Teral finalmente entendeu o porquê. Arrependimento não é aprendizado. Arrependimento é prisão. Quando você aprende com um erro, você extrai a lição e segue em frente. Quando você se arrepende de um erro, você fica preso no passado, revivendo o erro infinitamente, drenando sua energia, destruindo seu presente. Musashi não estava dizendo para não aprender com erros. Ele estava dizendo para não ficar preso neles. Teral fez um exercício brutal. Ele escreveu todos os seus arrependimentos em um papel. Cada erro, cada escolha ruim, cada pessoa que ele havia magoado. Então ele leu cada um em voz alta. E para cada arrependimento ele disse, eu fiz isso, eu não posso mudar, mas posso aprender e seguir em frente. E então ele queimou o papel. Literalmente. Ele acendeu fogo e assistiu enquanto seus arrependimentos viravam cinzas. Nos dias seguintes, toda vez que um arrependimento tentava voltar, ele repetia para si mesmo, eu aprendi, eu sigo em frente. Lentamente, o peso começou a desaparecer. Ele percebeu que carregar arrependimentos não mudava o passado, apenas destruía o futuro. No 30º dia, Teral se sentia mais leve do que em anos. Ele havia se libertado da prisão do passado. Capítulo 6. A quinta regra. Não tenha medo da morte. A última regra era a mais intensa. Não tenha medo da morte. Teral tremeu quando a leu. Como alguém pode não ter medo da morte? Mas então, ele começou a entender o que Musashi realmente estava dizendo. Não era sobre não valorizar a vida. Era sobre não deixar o medo da morte controlar suas escolhas. Quantas vezes você não fez algo porque teve medo? Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de perder. No fundo, todos esses medos são apenas variações do medo da morte. Medo de que algo sobre você morra. Sua reputação, seu conforto, sua identidade. Musashi passou a vida inteira enfrentando a morte literalmente. 62 duelos mortais. Em cada um, ele sabia que poderia morrer. E foi justamente por aceitar a possibilidade da morte que ele foi capaz de lutar sem hesitação, sem tensão, sem medo paralisante. Teral percebeu que ele estava vivendo uma vida limitada pelo medo. Ele não se candidatava a posições porque tinha medo de ser rejeitado.
Ele não expressava suas opiniões porque tinha medo de ser julgado. Ele não arriscava nada significativo porque tinha medo de perder. Então ele fez o exercício final. Ele imaginou sua própria morte. Deitou no chão, fechou os olhos e se imaginou morrendo. E nesse momento ele fez uma pergunta brutal. Se eu morresse hoje, eu estaria orgulhoso da vida que vivi? A resposta foi devastadora. Não. Ele percebeu que estava desperdiçando sua vida, protegendo-se de riscos que, comparados à morte inevitável, eram insignificantes. E então ele decidiu: pelos próximos 30 dias, eu vou agir como se já tivesse aceitado minha morte. Vou arriscar, vou tentar, vou viver. Nos dias seguintes, tudo mudou. Ele se candidatou a uma posição que antes achava impossível. Ele teve conversas difíceis que estava evitando há anos. Ele treinou com uma intensidade que antes o assustava, porque ele havia aceitado: a morte vem. Não importa o que eu faça. Então, enquanto estou vivo, vou viver completamente. No 30º dia, Teral não era a mesma pessoa. Ele acordava antes do amanhecer sem resistência. Ele fazia o que precisava ser feito sem se opor. Ele não perseguia prazeres vazios. Ele não estava preso a posses. Ele não carregava arrependimentos. Ele não tinha medo de arriscar. E outros guerreiros começaram a notar: Teral, o que aconteceu? Você parece outro homem. Teral sorriu. Eu segui as 5 regras. Capítulo 7. A armadilha da geração moderna. Mas aqui está a verdade que queima. A maioria das pessoas hoje nunca vai experimentar essa transformação. Não porque as regras não funcionam, mas porque elas se recusam a segui-las. Vamos ser brutalmente honestos. Primeira regra: não se oponha ao caminho. Quantas vezes você sabe exatamente o que precisa fazer, mas inventa desculpas? Você sabe que precisa acordar cedo, mas aperta o soneca. Você sabe que precisa treinar, mas adia. Você sabe que precisa ter aquela conversa, mas evita. Você não está confuso sobre o caminho. Você está se opondo ao caminho. Segunda regra: não busque prazer por prazer. Nossa geração foi treinada para evitar qualquer desconforto. Chato? Role o feed. Difícil? Assista algo. Desconfortável? Peça comida. Nós nos tornamos escravos do prazer. E por isso nunca desenvolvemos a capacidade de fazer coisas difíceis. Terceira regra: não dependa de posses. Olhe ao seu redor. Quantas coisas você tem que não usa? Quantas coisas você comprou achando que iam te fazer feliz? Quantas coisas estão te prendendo em vez de te libertar? Quarta regra: não se arrependa do que você fez. Quantas pessoas você conhece que estão presas no passado, revivendo erros, remoendo escolhas ruins, destruindo o presente por causa do passado? Quinta regra: não tenha medo da morte. Quantas oportunidades você perdeu porque teve medo? Quantos riscos você não tomou? Quantas coisas você não tentou porque estava protegendo algo que, no final, você vai perder de qualquer jeito? A verdade desconfortável é essa: você não precisa de mais informação. Você precisa de mais disciplina. Você não precisa de mais cursos. Você precisa de mais execução. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de mais compromisso. As 5 regras de Musashi não são complicadas, mas são implacáveis. E a maioria das pessoas vai preferir continuar na mediocridade confortável a pagar o preço da transformação. Mas você não precisa ser a maioria. Capítulo 8. O plano de 30 dias. Aqui está o que você vai fazer. Não amanhã, não na segunda-feira. Agora. Pegue um papel. Escreva as 5 regras. 1. Não me oponho ao caminho. 2. Não busco prazer por prazer. 3. Não dependo de posses. 4. Não me arrependo do que fiz. 5. Não tenho medo da morte. Agora, para cada regra, escreva uma ação concreta que você vai fazer nos próximos 30 dias. Regra 1. Qual é o caminho que você está se opondo? Escreva. E comprometa-se a seguir esse caminho sem desculpas por 30 dias. Regra 2. Qual prazer vazio você está perseguindo? Redes sociais, comida, entretenimento constante.
Corte por 30 dias. Regra 3. Olhe suas posses. Escolha 10 coisas das quais você vai se livrar hoje. Regra 4. Escreva seus arrependimentos, leia em voz alta e queime o papel, literalmente. Regra 5. Imagine sua morte. Agora escreva uma coisa que você faria se não tivesse medo e faça essa coisa nos próximos 7 dias. Um pesquisador da Universidade de Oxford, que estuda transformação comportamental por mais de 20 anos, conduziu um estudo com 500 participantes que seguiram sistemas de mudança radical. A descoberta foi clara. Pessoas que se comprometem com mudanças em 5 áreas fundamentais simultaneamente e mantêm o compromisso por, no mínimo, 30 dias, experimentam transformações permanentes em 87% dos casos. Mas aqueles que tentam mudar apenas uma área ou que desistem antes de 30 dias voltam aos padrões antigos em 92% dos casos. Não é sobre fazer pequenas mudanças, é sobre transformação total. E não é sobre fazer quando você se sentir motivado. É sobre fazer todos os dias, sem exceção, por 30 dias. Capítulo 9. O legado de Musashi. Musashi morreu há quase 400 anos, mas suas palavras ainda queimam, porque ele não estava escrevendo teoria. Ele estava escrevendo verdades testadas em vida e morte. Ele havia enfrentado 62 oponentes em combate mortal e venceu todos, não porque era mais talentoso, mas porque seguia princípios que a maioria das pessoas não tem coragem de seguir. Terao levou as 5 regras a sério, e em 30 dias ele se tornou irreconhecível, mais forte, mais focado, mais livre, e ele passou essas regras adiante para seus estudantes, para seus filhos, para qualquer um disposto a pagar o preço, porque esse é o segredo que Musashi entendeu. Maestria não é sobre técnicas, é sobre caráter, é sobre quem você se torna quando ninguém está olhando, é sobre as escolhas que você faz quando é difícil. É sobre a disciplina que você mantém quando ninguém te aplaude. As 5 regras não são apenas sobre transformar sua vida. São sobre transformar quem você é. E quando você transforma quem você é, tudo muda. Suas ações mudam. Suas escolhas mudam. Seus resultados mudam. Você se torna o tipo de pessoa que faz coisas extraordinárias parecerem naturais, porque elas são naturais. Para você. Agora, você tem a mesma escolha que Terao teve. A mesma escolha que todo estudante de Musashi teve. Você pode ler essas regras, achar interessante e não fazer nada. E daqui a 30 dias, você vai estar exatamente onde está agora. Ou você pode comprometer, totalmente, sem desculpas, sem negociação. 30 dias seguindo as 5 regras com disciplina absoluta. E daqui a 30 dias, você vai olhar no espelho e não vai reconhecer a pessoa que está olhando de volta. Porque você terá se tornado alguém mais forte, mais livre, mais vivo. A escolha é sua, mas o tempo está passando. Musashi tinha 1 semana de vida quando escreveu essas regras. Ele não tinha tempo para enrolação, para desculpas, para mediocridade. E você? Quantos dias você tem? Não sabemos. Ninguém sabe. Então pare de agir como se tivesse tempo infinito. Comece agora. Siga as 5 regras. Transforme sua vida em 30 dias. Ou continue adiando e continue sendo quem você sempre foi. Maestria está esperando, mas não vai te encontrar. Você precisa caminhar até ela. Um dia de cada vez. Uma regra de cada vez. Até que você não seja mais quem você era. Você seja quem você nasceu para ser. Se esse vídeo trouxe novas reflexões sobre disciplina e transformação, convido você novamente a se inscrever no canal agora e ativar o sininho para não perder o próximo conteúdo. E me diga nos comentários, qual das 5 regras vai ser mais difícil para você seguir? Escreva aí embaixo. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Você é um dos poucos verdadeiramente dispostos a aprender, e isso já te separa de 99% das pessoas. Agora vai e comece. Siga as 5 regras e daqui a 30 dias você vai olhar para trás e não vai acreditar que era a mesma pessoa.
Até o próximo vídeo e boa jornada em sua transformação. Siga a página, curta, comente e compartilhe para nossa mensagem ajudar o máximo de pessoas possíveis. Estamos juntos nessa, por uma vida melhor.